Mas aí, o que vocês acharam desse jogo? Vitória bem magrinha. No finalzinho, a gente teve jogadas típicas do dinizismo, mas no final foi decidido com uma jogada latite, hein? Cabeçada do Marquinhos, no escanteio bem batido pelo Neymar. Antes, 2 gols foram anulados, um do Rafinha e outro do Richarlison, com uma revisão do VAR que demorou 7 minutos, horrível, e que deu um pouquinho de sono, né? Eu confesso que eu durmo muito cedo, né, morando na Ilhabela. Agora eu tô em São Paulo por causa do trabalho, mas eu dei uma dormidinha e fui acordada com um gol. Vocês também passaram por isso? Não, dormir eu não cheguei a dormir não, mas assim, o segundo tempo foi ruim. Aliás, na partida do Brasil em geral não foi uma partida boa, né? Teve ali uns defeitos novos, a saída de bola, a saidinha ali do Diniz não tá funcionando. Alguém precisa ensinar o dinizismo pro Casemiro, que estava meio complicado ali. Ele não se adaptou ao estilo ainda. Acho até que o Diniz depois fez o que ele também fez contra a Bolívia, jogou o Casemiro mais para frente, botou outro volante para fazer a saída de bola. E aí isso foi um problema, e o problema de falta de jogo de meio de campo, que era uma coisa que já acontecia com o Tite, né? Então esse era um problema que já existia. O que teve de positivo foi ali no primeiro tempo, alguns momentos de aproximação, e aí aquele jogo ali aglomerado de tabela, jogo de rua, né, como o Ganso falou, já definiu ali, falando como é que é o jogo do Fluminense. E aí teve momentos legais ali, quando o Rodrigo ia mais jogar para a direita, se aproximava do Rafinha e vinham junto com o Neymar. Teve alguns momentos ali, mas no geral um jogo bem ruim da seleção. E também achei que o Diniz no final se equivocou ali nas substituições, porque o Casemiro, por exemplo, não estava bem, podia ter saído. Aí ele botou um volante de força, né, que é o Joel. Tô tirando o Bruno Guimarães, que eu ainda achei que estava um pouquinho melhor que o Casemiro. E, enfim, achei que acabou um pouco com aquela emoção toda, né? Que a galera 5-0 na Bolívia, não precisa vir o Ancelotti e tal, a galera que tava meio empolgada. É bom que dá uma baixadinha de bola e é normal, vai demorar para se adaptar mesmo, é completamente previsível. Primeiro jogo é que foi fora da curva, porque tem um adversário muito fraco, né? Tanto que a Argentina meteu 3 na Bolívia até na altitude, né? É. Ó, nos comentários aqui no nosso chat, Leonora Verger, o Masterchef foi melhor. Marcos Costa, queria ver o Wanderson e o Martinelli jogando e o Pombo não tem condições. E o Capitão Luffy falando, o segundo tempo foi ruim, o jogo todo foi horroroso. Eu vi alguns momentos no primeiro tempo melhor, assim, mas depois realmente foi mais difícil, né, Danilo? E ele trocou o Richarlison pelo Gabriel Jesus aos 9 do segundo tempo, depois ele só foi mudar aos 40. Você concorda com o Rodrigo que ele mexeu mal? Eu concordo bastante com isso. Eu gostei até do primeiro tempo, achei que o Brasil teve jogadas bem trabalhadas. O primeiro tempo o Brasil teve um domínio até maior do que no segundo. No segundo o Brasil sofreu bastante, aí foi bem mal mesmo, foi um jogo ruim. O segundo tempo, para mim, especialmente. E aí, realmente, as substituições não me agradaram. No primeiro, eu achei que ele demorou a fazer as substituições, e segundo, eu concordo 100% com o que o Rodrigo disse em relação às escolhas dele. Ele tinha jeitos de mudar o jogo, de tentar alterar um pouco o que estava acontecendo ali, mas na verdade ele trocou mais peças do que o estilo de jogo, do que o modo de o Brasil jogar. Então eu não gostei muito das substituições também. Em relação à empolgação, à desempolgação agora, assim, não era normal a gente questionar se era bom o Ancelotti vir depois do 5-1 na Bolívia, assim como também não é normal agora falar que vem logo o Ancelotti por causa do 1-0 no Peru. Na verdade, se a gente for olhar o histórico recente, o Brasil tem sofrido para jogar contra o Peru em algumas ocasiões, especialmente quando joga fora de casa. Então é relativamente normal que tenha sido um jogo difícil para o Brasil. E aí é o que você falou na abertura, né? O Brasil insistiu por um tempo no dinizismo, digamos assim, toques de bola, preenchimento de espaço de um lado para deixar o outro ponta do outro mais livre, e acabou saindo um gol no melhor estilo Tite, que foi o levantamento no primeiro pau. Em todo caso, nesses dois jogos, eu não acho que o mau desempenho contra o Peru precisa apagar o bom desempenho da Bolívia. A gente analisando
num conjunto esses dois jogos. Eu acho que tem coisas positivas para tirar. Eu gostei, por exemplo, bastante das participações do Rodrigo. Acho que é um jogador que está adaptado aí a esse sistema. Acho que tem essa questão do 9, vai ter que resolver, porque o Richarlison não está bem, o Gabriel Jesus também não tem conseguido fazer a diferença. Tendo a achar que na próxima convocação a gente pode ver Vitor Roque, que dessa vez ficou para a Olímpica. Acho que pode ser uma tentativa bacana. Então tem essa questão do 9 para resolver, mas em geral eu acho que os dois jogos deixam uma impressão positiva, nem algo como cancela o Ancelotti, mas também nada como, meu Deus, o Diniz não presta. Gente, mas realmente, depois do jogo da Bolívia, eu fiquei um pouco impressionada com esse nem vem Ancelotti que rolou nas redes sociais, né? Nossa. As pessoas estavam um pouco carentes, eu acho, né? De uma atuação se você for minimamente. pensar, o Tite teve um pouco essa empolgação no início também, né? Quando ele teve uns jogos ali que... O primeiro ciclo do Tite, é bom a gente lembrar, ele sacou um monte de uma sequência de vitórias e era o futebol ali, futebol total, o Brasil voltou. Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas têm pouca memória, né? Do que aconteceu, sei lá, 4, 5 anos atrás, e aí elas vêm nessas ondas. Não tinha essa sombra do Ancelotti, né? Não tinha, então mas o que eu digo é que teve essa empolgação de o Brasil voltou também, entendeu? Que estava agora nessa discussão também. Eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente vai ver durante o período do Diniz, que vai provavelmente durar um ano, né? De coisas inventivas que ele tem, de fato, mas isso vai ser durante tempo, não dá para ser que de uma hora para outra. E nessa questão das substituições, eu acho que ele vai precisar arriscar mais, assim como ele arrisca no esquema dele. Ontem, por exemplo, ele podia ter botado o André. Não sei se ele ficou achando que ia ficar parecendo que ele estava querendo trazer do Fluminense o modelo ali, mas assim, o jogo estava pedindo um meio de campo que tivesse mais jogo, mais aproximação, e é justamente o André que estava ali Podia ter botado o Veiga também, que tem uma característica de conseguir ter mais tempo, né? Tempo de jogo, controlar o tempo de jogo, enfim. E ele acabou buscando ali alternativas, como falou o Danilo, mais, eu diria até conservadoras, né? Nas substituições. E essa história do 9 da seleção... seleção não camisa 9 da seleção não é divã de terapia, né, cara? Se não tá bem, é um bom sujeito, bom jogador, é hora de testar outra pessoa, né? O Richarlison não tá funcionando. A gente já vai falar especificamente desse caso do Richarlison. Queria só a gente encerrar a análise do que foi o jogo. Queria saber a opinião de vocês sobre a participação do Neymar, e aí a gente já pode incluir o que ele fez também contra a Bolívia. O que você achou, Danilo? Qual nota você daria para esse Neymar? Ontem o Neymar não foi brilhante, né? Não foi horrível, mas também não foi brilhante. Eu diria nota 6, tá bom? Nota 5,5, porque ele é um cara que tenta fazer as jogadas mais difíceis, digamos assim. Então a gente vai olhar a estatística, natural que ele tenha mais erros de passe, que ele tenha tentativas de drible e tudo mais em relação aos companheiros, mas não foi tão eficiente quanto conseguiu ser em alguns momentos ali contra a Bolívia. O Neymar, ontem, inclusive, ele tinha alguns erros ali, parecia que ele estava até um pouco sem tempo de jogo e tudo mais. Se ele não tivesse jogado melhorzinho contra a Bolívia, daria para a gente fazer uma crítica mais ampla a essa participação dele nessa janela das eliminatórias, já de olho naquela história, né? O cara que foi para a Arábia Saudita, o cara que não joga um compromisso oficial há muito tempo por conta de lesão, que teve um amistoso agora no início de temporada com o PSG e não fez os gols e tudo mais, mas que depois de lá para cá teve até essa suposta lesão que o Jorge Jesus colocou e tudo mais. Então o Neymar, acho que no jogo de ontem foi um pouco abaixo, esperava mais, mas dá para mais uma vez entender, né? Ontem o Peru, eles estavam fazendo algumas faltas assim fortes, né? Tentando apelar para esse extra jogo aí, digamos assim, esse antijogo, na verdade, né? Com algumas faltas decisivas ali na intermediária, quando os caras tentavam driblar e tal, às vezes sem bola. Então o Neymar sempre sofre nesse estilo de jogo, e ontem foi mais uma vez essa questão. Não gostei muito da atuação do Neymar, mas também não foi uma das piores que eu já vi com ele com a camisa da seleção, não. Quero saber do nosso chat qual a nota que vocês acham que o Neymar merece. O Douglas está falando aqui que o Neymar sempre está vindo de lesão. Infelizmente ele sofre e sofreu muito com lesões, né? Qual a sua nota, Rodrigo?
Seria mais duro do que o Danilo. Acho que 5, porque ele não teve uma boa atuação, não. Errou muito. Acho que ele estava fora sem ritmo de jogo. Apesar do contra a Bolívia ter jogado muito bem. Acho que ele superou a falta de ritmo de jogo contra a Bolívia. Inclusive quase fez um golaço, né? Aquele que ele vem de trás e tal. Acho que na empolgação ele acabou superando. E nesse jogo ele sentiu também a questão dessa marcação do Peru, que bate um pouco ali, né? O time do Peru é meio pesadão, né? Então, como ele não chega nos jogadores que são mais ágeis, como o Neymar e Rodrigo e Rafinha, ele dá umas entradas mais duras ali. Basta lembrar que o centroavante do Peru é o Guerreiro, né? Com 39 anos. Mais pesado que isso é até difícil, né? Então eu achei ruim a atuação dele, acho que ele tá. Mas assim, a falta de ritmo dele é normal, esquecendo até a Arábia Saudita, porque ele estava voltando, né? Então, acho que ainda não dá para jogar nessa conta. A gente vai ter que ver um pouquinho mais na frente se tem algum efeito. E é normal diante das circunstâncias que ele tivesse esses problemas de ritmo, demonstrou vontade, por isso superou no primeiro jogo, nesse já não deu. Teve problema, inclusive ele veio às vezes ajudar lá atrás, ajudar a saída de bola, não funcionou. Enfim, acho que não foi um bom jogo, não. Luffy Queria tá só falando fazer aqui um ponto, nota Domi, 5. rapidinho. Não, desculpa, pode continuar. Não, vai lá. Eu queria só falar um ponto de um jogador que a gente não comenta, não vai comentar tanto, mas que eu achei muito mal ontem, que foi o Renan Lodge. Eu não gostei nada da participação dele, achei que ele errou bastante pela esquerda, e é uma área onde o Neymar estava atuando bastante também. Então eu achei uma partida dele bem abaixo do que das expectativas. É um problema que a gente tem tido aí nas substituições de laterais do Brasil nos últimos anos, né? E o Renan estava com uma expectativa que ele pudesse apresentar um futebol melhor, mas ontem foi muito ruim. E um outro ponto também que eu queria só destacar, Danilo também não foi bem, não, né? O Danilo também não foi. Mas Seu é sempre xará... muito... Não honrou o nome, Rodrigo. Isso aí. Já o seu xará de Y honrou o nome, que eu achei que foi um dos melhores jogadores do time. Mas foi o melhor, né? Uma coisa que eu gosto... Foi o melhor. Uma coisa que eu gosto de destacar é que, assim, sempre... Todo jogo do Brasil, em qualquer circunstância, quando não é a Copa, a gente ouve sempre o mesmo discurso, né? Eu não assisto, eu não gosto, não serve, a seleção sei lá o que, o Masterchef foi melhor, não sei o que foi melhor, e no dia seguinte a notícia é sempre a mesma, bate recorde de audiência, melhora o pico de audiência, não sei o que. Então, meu amigo, se tem um esporte que o brasileiro gosta mais do que futebol, é de odiar a seleção brasileira por falar que odeia, porque todo mundo quer assistir a seleção brasileira sempre, mesmo falando que a seleção brasileira não presta. É um pouco o que acontecia com o Galvão, né? Todo mundo fala, cala a boca, Galvão, mas todo mundo assistia quando ele narrava, impressionante. O Luffy tá aqui concordando com você que o Renan Lodge tá horroroso. Ninguém vai falar sobre os nossos laterais, estamos falando. Ele dá nota 5. O Rubens Martins Júnior dá nota 4, Lauderança nota 6, Gilmar Gonzaga nota 4, Juan Silva nota 5, e por aí vai. Ninguém tá muito animado. E aí o Nunes Silva Alvinegro tá trazendo uma questão importante aqui. A gente vai tomar um 5 da Argentina. Corremos esse risco, hein, Rodrigo? Se jogar como ontem. Muito cedo, né? Eu acho que é muito cedo. Sempre tem essa coisa de jogou mal, vai tomar 5 da Argentina e tal. A Argentina realmente está mais ajeitada, está num estágio muito na frente. Mas já aconteceu do Brasil e a Argentina se pegarem em momentos que estão díspares e o time que não está ainda está se ajeitando ganhar. Não acho que o Brasil vai tomar de 5 da Argentina, não. Mas, não sei, vamos ver mais para frente. Acho que ainda está entrando esse jogo do Diniz, pode ter coisas interessantes mais para frente, que a gente observe mais. Já teve coisas interessantes nessa primeira janela, mas é cedo realmente para cobrar que esse tipo de sistema, esse jogo que é complexo de se adotar, e acho que havia um otimismo grande até do próprio Diniz, que ia entrar muito cedo, que de cara ia encaixar esse jogo nesse estilo de toque de bola e aproximação e tal, por conta do jogador, da técnica dos jogadores da seleção, mas eu acho que vai precisar de tempo. Vamos ver se ele vai ter tempo, né? A Argentina é freguesa.
Pega o pandeiro já, Danilo. O Roberto Maia tá falando para você não incluir ele nesse Todo Mundo Assiste a Seleção, que ele foi dormir cedo. Olha lá, tá feliz, não tá com cara de sono que estamos. Um assunto importante agora. Depois do jogo na zona mista, o Richarlison desabafou. Ele chegou a 5 jogos sem marcar pela seleção e ele disse o seguinte, abre aspas, passei por um momento turbulento nesses últimos meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente. E aí um pouquinho depois ele falou, vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica de um psicólogo para trabalhar a mente. É isso, voltar mais forte. É uma declaração muito forte e muito importante, né? Porque a gente bate muito na tecla aqui no All News Sport de como um trabalho psicológico faz diferença para um jogador. A gente sabe que é uma profissão que é muito diferente das outras. A gente acompanhou na Copa do Mundo o trabalho que a Argentina e a França fizeram com psicólogos lá no Catar e chegando até a final, enquanto a maioria das outras seleções não levou psicólogo, incluindo o Brasil nessa, e deu no que deu. Ele vinha sendo muito criticado, o Richarlison, pelas últimas atuações, chegou a ser substituído contra a Bolívia e chorou, e agora dá uma declaração dessa, Danilo. É complicado, né, Domi, porque assim, é um problema sério essa questão psicológica, essa questão de trabalhar a cabeça, que muitas vezes a sociedade de forma geral, não só o futebol, né, a sociedade ela tem um certo preconceito com essa questão, muita gente fala que é besteira, que isso é bobeira, que não existe, e a gente sabe que isso existe, está cada vez mais comprovado que existe. Então é realmente uma questão complicada de você analisar. Mas, ao mesmo tempo, todos os jogadores, todos os trabalhadores, na verdade, estão sujeitos a questões pessoais que afetam no âmbito profissional, na questão do trabalho. Não dá para a seleção brasileira, ou qualquer que seja, né, mas a seleção brasileira que a gente está conversando aqui em questão, continuar dando chance ao Richarlison, caso ele não desempenhe dentro de campo, por conta dessa questão psicológica. A gente precisa respeitar, ele precisa ter tempo para trabalhar, ele precisa buscar esse tratamento e tal. Pode conversar com o Diniz, pode ganhar, de repente, uma folga na próxima data FIFA para trabalhar melhor essa questão, mas não dá para, ele é um jogador que, tá assim, precisa continuar sendo convocado para se recuperar. Não, eu não acho que esse é o caminho. O Richarlison precisa, no jeito, na maneira pessoal dele, na maneira privada dele, buscar uma solução, buscar um tratamento, uma conversa com um profissional e aí depois voltar para desempenhar o melhor futebol na seleção brasileira. Não dá para, na seleção, ele buscar esse tratamento. Mas, mais uma vez falando, é importante a gente deixar aqui claro que isso não é frescura, que isso não é besteira, não é nada disso que eu estou falando. Só estou dizendo que esse tratamento precisa ser feito por ele, no âmbito pessoal e no dia a dia ali no Tottenham, para depois ele conseguir melhorar o desempenho e voltar para a seleção brasileira. Concordo, Danilo, mas eu acho que a gente tem que ressaltar que ele foi muito corajoso de fazer essa declaração. A gente sabe que tem um ambiente muito tóxico no futebol, né? Já tô vendo aqui nos comentários, pipoqueiro. Não é isso, gente. É uma situação grave de saúde e ele precisa mesmo procurar ajuda. E que bom que ele fez essa declaração, né, Rodrigo? Que bom que ele tem essa consciência. Eu acho que todo mundo que tem uma questão, seja física ou psicológica, e isso que o Daniel falou assim, que às vezes as coisas, o psicológico você fica colocando como se fosse uma coisa não importante, é tão importante quanto o físico. Tem que entender, a gente não sabe exatamente qual a questão que aconteceu com ele. Ele falou meio por alto ali, né, de que pessoas estavam querendo se aproveitar dele, mas enfim, eu acho que nem cabe a gente entrar uma coisa da vida privada dele. O que eu só acho assim, se havia essa questão, por que ele não conversou com o Diniz antes e falou que de repente não era o momento dele ser convocado? O Diniz é um cara que tem formação em psicologia, podia ter tido essa conversa, porque acho que essa seleção de agora vai ser diferente do que foi, por exemplo, a lógica que teve lá do Juninho, que o Gabriel Magalhães, uma vez, por outro motivo totalmente diferente, pediu para ser dispensado porque ia assistir o filho, pedido completamente justo, e por conta disso teve prejudicado as suas chances. Acho que se o Richarlison tiver essa conversa e falou assim, de repente é melhor dar um tempo, como falou ali o Danilo, ele não vai ser prejudicado no sentido de deixar de ter chance se as merecer no futuro. Porque, como eu falei, assim, não é
a camisa 9 da seleção, que é um lugar de enorme pressão, não é lugar para, não é um divã. Ele tem, e eu não estou com isso menosprezando o divã, ele é importantíssimo, né? Aqui como símbolo da terapia ou da psicologia, enfim. Ele de fato é importante que ele tenha o tratamento que ele entende como necessário, enfim, melhorar a cabeça dele, mas não vai ser como o 9 da seleção. Aí ele pode dar um tempo e depois tentar. Não dá para a gente ficar acompanhando em tempo real o tratamento do Richarlison, entendeu? É melhor ele se afastar e aí da seleção e no futuro ver como é que ele vai estar, se vai estar melhor, até porque não é bom, não vai ser bom para ele ter esse tipo de discussão, de melhoria dentro de um cargo de enorme pressão.